que eu vou registrar um pensamento que, como Pascal, né? Pascal, Blaise, a pronúncia correta fica para outra hora. Pascal, que andava com um caderninho de anotação, um caderninho e uma caneta, uma pena, um lápis, não sei como que era lá na época dele. E ele diz a história aí, que ele andava com esse caderninho porque lhe ocorria um pensamento e ele anotava no caderninho, né, para não esquecer. E isso eu tenho como uma experiência própria, porque eu já perdi algum pensamento interessante, talvez os pensamentos, na minha visão, né, os pensamentos mais interessantes e até originais e até inovadores pelo esquecimento, né? Porque ocorre, né? De forma incondicional, e você tem ali, daí olha, ocorre aquele pensamento, aquela ideia, e você e na hora você não, depois eu lembro nunca mais, né? Mas lembro que tive um pensamento interessante e que poderia ser produtivo, né? Frutífero, e, me esqueci, né? Isso não foi um, não foi dois, não foram três, foram, olha, dúzias já no decorrer aí da minha existência. E então agora me ocorreu esse pensamento, né? Uma espécie de. Bom, vou discorrer depois, é até mesmo inconclusivo, né? A ideia sobre isso, uma questão relacionada à própria vida, né? E o que ela oferece, né? E as perspectivas que você pode obter nela, dela, né? Dessas questões e nessas questões, né? Ela é não sei se uma lição, né? Ou mesmo uma curiosidade e talvez o aprendizado é que me ocorreu um pensamento que eu acredito ser na contrariedade, né? Na guerra dos contrários, que eu acredito ser catedraticamente uma espécie de pensamento heraclitiano, portanto pré-socrático, catedraticamente novamente, que, que é a guerra dos contrários, né? Que talvez, como eu não sou um catedrático, que talvez na guerra dos contrários, que tudo sucede-se na guerra dos contrários, né? Entre o quente e o frio, por exemplo, o úmido e o seco. Você pode tirar algum proveito, né? Alguma coisa, né? No caso da minha leitura, né? Você pode tirar algum proveito. Então me ocorre que me ocorre que novamente, né? Que me ocorreu, né? Que em relação a uma forma de encarar a vida, né? De encarar a vida não, né, de perceber, né? E, por exemplo, né? Duas formas, né, que, por exemplo, então, para ficar mais claro, que toda a vida é sofrimento, né? E, novamente, se não me engano, ou se não me engano, novamente, essa perspectiva que seria que toda a vida é sofrimento seria Schopenhaueriana, né? Do Schopenhauer, que, mais uma vez, se não me engano, novamente, ou novamente, se eu não me engano, me parece ser uma espécie de pessimismo quando se diz que toda a vida é sofrimento. E por que eu penso isso, né? Porque eu vou dar exemplificando, por exemplo, tratando-se de questões fisiológicas, né? E agora nesse caso eu entraria até na questão da liberdade, que é alguns dos fatores que limitam a liberdade, né?
como você pensa, né? Que você fala, todo mundo se atribui a liberdade, e eu mesmo escrevi um pequeno trabalhinho que se refere às limitações da liberdade, né? Por exemplo, primeiro fator, as questões fisiológicas, dando um exemplo aqui, até algo que eu não gosto de entrar nesses aspectos, né? Por exemplo, né, que toda vida é sofrimento. Por exemplo, se a pessoa não toma água de forma condicionada ou disciplinadamente, eu não digo isso na sua vida de claro que é o que importa, né? No seu tempo biológico, que é a vida, né? O decorrer da vida, passar do tempo. Por exemplo, se a pessoa não comer fibras e não se hidratar, por exemplo, ela tem um problema de curto prazo, talvez até num período de 24 horas, né? Então, nesse aspecto eu trabalharia nessa questão que toda a vida é sofrimento, você pensando nisso, né? Por quê? Porque se você não faz algo, 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 algo repetitivo, né? Se você não é não você tem essa disciplina, você se recolhe, né? Você tem as consequências de forma talvez até mesmo imediata. E o, o outro paralelo, né? O outro paradoxo, depois desse simples exemplo, é o outro lado seria a filosofia do humanitismo, né? O outro seria a filosofia do humanitismo, né? De Quincas Borba, né? A filosofia primeva dele, que é que, se eu não me engano, só não existe um mal ou um sofrimento que é não ter nascido. Então, pega esses dois extremos, né? Esses dois, essas dois, se posso falar essas questões, esse, melhor não é uma questão, não existe essa denominação, esse antípado, esse antipodismo não existe, né? Então essas questões diametralmente opostas, que um lado toda a vida é sofrimento, devido a essa obrigatoriedade de certas situações se acometem, né, que ocorrem na vida, e por outro lado, o único sofrimento, ou o único mal seria não ter nascido, né? Por quê? Porque da mesma maneira, se a pessoa não tivesse nascido, ela não poderia ter o prazer, como diz Quincas Bordas, de comer, de saborear aquele prato de batata, né? Ou qualquer outra coisa, por exemplo, me vem ao meu corpo agora, saborear um chocolate, por exemplo, eu não teria tido esse prazer. Então, a vida, às vezes, ela coloca esses, esses paradoxos, né? De se pensar, né? Para se raciocinar. Então, são dois extremos. Aí me ocorreu isso e eu achei interessante. E filosoficamente, que essas três situações, né? Por exemplo, primeiro a questão dos contrários, segundo a questão do sofrimento, que toda a vida é sofrimento, e terceiro que só que só há um mal ou um sofrimento, né? Que não, acho que poderia, não, eu não lembro, né? Mas acho que poderia ser como um mal, porque agora seguindo uma filosofia epicurista, que aquilo que não se sente, não se sente, não existe. Então, se não tivesse nascido, não haveria, então não há porquê, né, ter sofrimento. Mas, outra hora eu posso verificar, né, mas seria esses dois extremos, inconclusivos, né, mas que me pareceram uma boa reflexão sobre a vida, né, que
E é isso aí.